Bom dia, bom dia. Estamos ao vivo para mais um Despertar em Cristo. Sejam todos abençoados nesta manhã de segunda-feira. Meditaremos hoje no livro de Daniel, capítulo 1. Iremos ler do versículo 1 ao 21. Eu coloquei um tema para essa mensagem, que eu até fixei aí nos comentários. Não importe onde você está, seja você e Deus te honrará. Quem nunca ouviu a história do patinho feio, que na verdade não era feio, ele só era diferente quando ele cresceu, que ele percebeu que ele era um cisne. Então não importa onde você está, seja você. Então vamos dar início. Daniel, capítulo 1. No terceiro reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio o rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e o pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel o de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, a Misael o de Mesaque e a Azarias o de Abidnego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: Tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Por que, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade? Assim, poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia carregado de cuidar de Daniel, de Ananias, de Misael e de Azarias: Experimenta, peço-te aos teus servos 10 dias apenas, e que se nos deem apenas legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e segundo vires, age com os teus servos. Ele entendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor, estavam eles mais robustos
do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhe dava apenas legumes. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso, passaram a assistir diante do rei. Em toda matéria de sabedoria, de inteligência, sobre o que o rei fazia perguntas, achou 10 vezes mais doutos do que a todos, os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. Volto com a mesma pergunta que eu iniciei. Não importa onde você está, seja você e Deus te honrará. Mesma história do patinho feio. Ele não era feio, ele era apenas um cisne. Nessa leitura, recapitulando aqui o contexto histórico, o livro de Daniel, ele retrata o cativeiro do povo de Judá na Babilônia. Lembrando que a terra de Judá era uma nação eleita por Deus. E ela, devido aos seus pecados, ter abandonado a Deus, ela foi levada cativo pelos povos pagãos. Então ela sofreu de todas as formas, seja ela economicamente, fisicamente, politicamente, perdeu seus reis, e espiritualmente. Então, por se ter desviado do caminho do Senhor, eles sofreram essas consequências de serem cativos de outros povos, no caso da Babilônia. Essa consequência por não ouvir as palavras do Senhor por intermédio dos profetas. E eles continuaram na desobediência e sem se arrepender das práticas pecaminosas que cada vez mais afastavam de Deus. A palavra mesmo diz, um povo de dura cerviz. E o ministério de Daniel, ele inicia por volta do ano 605 a.C., que foi o primeiro cerco do monarca ao povo judeu, quando o rei Nabucodonosor leva para o cativeiro babilônico Daniel e seus amigos, juntamente com outros judeus que pertenciam à nobreza judaica. Daniel, ele era da linhagem real, ele era um nobre. E depois o rei Nabucodonosor atacou Jerusalém mais 2 vezes. Na segunda levou mais 10.000 cativos, e na terceira vez os babilônicos destruiu de vez a cidade de Jerusalém e o Santo Templo. Isso aqui eu só estou passando para vocês o contexto histórico. E o livro de Daniel, ele é a esperança do povo durante o tempo dos gentios. O que é gentios? Esse povo pagão que cultuava outros deuses. Essa expressão gentios, Jesus utilizou também em Lucas, capítulo 21, versículo 24. Jesus diz assim: e cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Isso não foi nenhum profeta, foi Jesus.
Então, esse tempo dos gentios é um tempo em que o povo eleito do Senhor viverá debaixo de um domínio pagão. E Daniel promove essa esperança ao ensinar que em todas as épocas o Deus Altíssimo governa no reino dos homens e que Deus é soberano do universo. E o propósito de Daniel foi de quê? De exortar os judeus a ser fiel a Deus durante esse tempo, nesse tempo dos gentios. Daniel e seus companheiros alcançaram esse objetivo, porque eles não deixaram se contaminar. Eles confiaram e permaneceram firmes em Deus, sendo fiéis aos mandamentos do Senhor, não deixando contaminar com os costumes da Babilônia. E nós vemos claramente no livro do profeta Abacuque, eu já até ministrei essa palavra aqui, no capítulo 2, versículo 4, onde o profeta diz: mas o justo viverá, mas o justo pela sua fé viverá. E é claramente nos outros capítulos de Daniel, Daniel é livrado da cova dos leões e seus companheiros da fornalha de fogo ardente, né? Então, o justo pela sua fé viverá. E entrando agora na palavra, no versículo 4, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos de toda a sabedoria, doutos em ciência, versados de conhecimento, que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Então aqui ele está falando aqui que esses jovens eram nobres e adotados de toda sabedoria e conhecimento. Então, nesse primeiro ataque, eles faziam questão de levar esses nobres, essas pessoas inteligentes, né, para a serviço do rei dentro do palácio. E já no versículo 5, determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam o rei diante do rei. No 5, nós vemos o quê? Que esses jovens, no caso Daniel e seus companheiros, eles não vislumbraram com as iguarias do rei. Muito pelo contrário, eles não se deixaram contaminar. Então aí eles não decidiram se contaminar com essa ração, com essa comida, né, que foi oferecida a eles, essas finas iguarias. E o que seria essas finas iguarias? Consistia em comer carne, que pelos estudos era de cavalo ou de porco, e não beber vinho, que também os babilônicos eles consagravam esse vinho aos seus deuses, né? Então, esses jovens, eles mantiveram firmes e não se corromperam. E eu faço uma pergunta para você. O que estão te oferecendo para você comer? Faça essa reflexão. O que estão te oferecendo para você comer? E isso que estão te oferecendo irá fazer abandonar suas crenças? Digite aí. Pense aí o que estão oferecendo para você comer no mundo de hoje. E isso que estão te oferecendo irá fazer você abandonar suas crenças? Eu não estou nem falando de uma comida para o corpo. Estou falando de uma comida espiritual. Comida espiritual. E que seja uma comida para o corpo também. Essa comida está sendo consagrada a Deus, o Altíssimo, ou a outros deuses. E no 7, o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes. E o que isso aqui traz? Que eles não perderam a sua identidade. Olha para vocês verem os nomes. Daniel
é o nome dele, que significa Deus é meu juiz. E começou a chamar ele de Beltesazar, que quer dizer Bel o protege. Ananias, que significa Deus tem sido gracioso, foi chamado de Sadraque, que quer dizer a ordem de Acu. Misael, que quer dizer quem é como Deus, que foi chamado de Mesaque, que quer dizer quem é como Acu. Então vocês podem ver, tem aí, o nome real dele, Misael, quem é como Deus, Mesaque, quem é como Acu. Então, uma afronta ao Deus Altíssimo. E Azarias, que quer dizer o Senhor tem ajudado, que quer dizer Abed-nego, servo de Nebo. E o que isso quer dizer, Alex? E você? Você mantém a sua identidade? O ambiente que você está te chamam de quê? Qual o nome que você está representando hoje? Você já parou para pensar? Várias vezes nós estamos em algum lugar e você escuta uma pessoa falar, o fulano lá, fulano. Não, fulano lá é um cachaceiro, fulano lá é um não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E aí? O que estão falando de você? Você está mantendo a sua identidade? Ou você está deixando-se contaminar pelo ambiente? 9. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Deus está com você, independente do lugar e situação que você esteja. Ele irá colocar as pessoas certas no momento certo. Basta você o quê? Confiar e acreditar. 12. Experimenta, peço-te aos teus servos 10 dias, e que se nos deem apenas legumes a comer e água a beber. O que pode ser simples para você pode ser o suficiente para não deixar você pecar. Pense nisso. Esses jovens alimentaram apenas de legumes e beberam água. Você pode pensar, nossa, é muito simples, né? Só que o quê? Foi o suficiente para não deixar eles pecar, não desviar do seu propósito. Então, novamente, o que pode ser simples para você pode ser o suficiente para não deixar você pecar. 15. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor e estavam eles mais robustos que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Esses jovens, Daniel e seus companheiros, confiaram em Deus e na sua provisão. Então eu trago para vocês aqui que sejamos gratos pelo que temos, que pode ser simples para você e o Senhor irá te honrar e te fortalecerá. Foi o que fizeram com esses jovens, que a aparência deles, que estavam apenas com legumes, eram mais vistosos do que aos outros jovens que comiam das iguarias do rei. O Senhor deu a provisão e honrou eles. E do 17 ao 20, nós vemos aqui que Deus honrou, dando a eles dons e conhecimentos a esses jovens.
Por quê? Pois eles não se curvaram para os outros deuses. Eles não se curvaram para a cultura babilônica. E com isso, eles foram colocados nos mais altos cargos do rei. Daniel chegou a ser governador de toda a província da Babilônia. E no 21, Daniel continuou até o primeiro ano do rei Ciro. Quer dizer que Daniel perseverou e viu o fim do exílio. Então, novamente, persevere. Daniel perseverou e ele viu o fim do exílio. Ele viu o fim do cativeiro. Então, mesmo que pode estar difícil a situação, o Senhor te chama hoje para o quê? Para perseverar, que você verá o fim desse cativeiro no qual você esteja passando. E finalizando aqui, em Isaías, capítulo 43, versículo 13, o Senhor diz assim: Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Olha o que o Senhor diz: agindo eu, quem o impedirá? Nós vimos isso claramente no que o Senhor fez com esses jovens. Agindo eu, quem impedirá? Então eles perseveraram. Daniel e seus companheiros perseveraram e não se deixaram contaminar. E o Senhor os honrou e os abençoou grandemente. Então, estamos chegando ao término desse despertar com Cristo. Faria uma oração para finalizarmos. E não importe o que você esteja passando, persevere. Persevere que o Senhor irá te honrar. E atento aos sinais. Fique atento aos sinais. O que estão oferecendo para você comer? Novamente. Isso irá fazer você abandonar suas crenças, os lugares que você está andando. Seja luz nesse lugar. Seja luz, seja o sal, seja a diferença. E outra, você está mantendo a sua identidade? Esse ambiente que você estão te chamando de quê? Estão mudando o seu nome também? Igual os babilônicos tentaram fazer com Daniel e seus companheiros? Que nome que você está representando? Medite isso essa semana, sobre essa palavra, e convido a vocês a começarem a ler o livro de Daniel, que é um livro profético. Deus irá falar com você. Amém? Então, feche seus olhos onde você está. Se você não puder fechar, eleve o seu pensamento ao Senhor, guarde o seu coração para não se contaminar. Nesse momento, deixa Deus falar com você, que você irá escutar o que Ele tem a falar para você. Amém? Senhor, a Ti rendo graças, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigado pela Tua misericórdia que o Senhor derrama a cada manhã, meu Pai, nas nossas vidas. Abençoe, meu Pai, aqui a vida de cada um que esteja aqui. Abençoe suas famílias, abençoe seus trabalhos. Derrame a eles, meu Pai, saúde, serenidade, Pai, é a palavra. Sabedoria, que eles não venham, meu Pai, a se contaminar com as finas iguarias desse mundo que são oferecidas, meu Pai.
Que o Senhor guarde, meu Pai, o coração para que eles não venham perder a sua identidade, meu Pai. Identidade que o Senhor colocou no coração de cada um quando o Senhor nos formou, porque somos imagem e semelhança de Ti. Guarda, Pai. Abençoe, meu Pai, essa semana. Que seja uma semana próspera, meu Pai. Que o Senhor livra, Pai, os nossos pés de laços, meu Pai, de ciladas, meu Pai. Guarde as nossas vidas, meu Pai. Sê conosco, meu Pai. Assim eu oro colocando a vida de cada um aqui, meu Pai. Este momento. Obrigado, meu Pai. Amém. Amém. Então, fiquem todos com Deus, que façamos uma excelente semana, uma excepcional segunda-feira. E na próxima segunda-feira, se o Senhor nos permitir, estaremos aqui novamente com mais um Despertar com Cristo. Amém? Amém, Maria Clara? Amém para todo mundo. Amém. Pessoal, fiquem todos com Deus. Um abraço.